Olá, aqui Leandro Campos. Vamos falar sobre direitos e garantias fundamentais. Para início de conversa, é importante você saber que os direitos e garantias fundamentais são um grande gênero que comporta outras grandes espécies. Por que grandes espécies? Porque cada uma é enorme também. Então, dentro do que se compreende direitos e garantias fundamentais, você estuda direitos e deveres individuais e coletivos, que é onde começa esse vídeo, né? Ele vai começar nesse ponto. Você estuda direitos sociais, você estuda, que começa lá no artigo 6º, você estuda direitos da nacionalidade, você estuda direitos políticos e dentro de direitos políticos eu inseri ali partidos políticos também. Então, direitos e garantias fundamentais é um grande gênero na Constituição e ela vai especificando esses itens. Né? O primeiro item aí que nós vamos ver são direitos e deveres individuais e coletivos, né? Que é o artigo 5º. O artigo 5º da Constituição, que tem 79 incisos, tem mais parágrafos, né? Penca de coisa para você saber, que todo concurso público cai, artigo 5º, né? Você tem que estudar aqueles incisos, entender, compreender aqueles incisos. Mas antes disso, eu tenho que trabalhar você para entrar nesses incisos, né? Então, o que vai acontecer? As primeiras aulas aqui serão de teoria geral, de direitos e deveres individuais e coletivos, tá? Para depois entrar aí nas espécies, né? Então, repetindo, direitos e garantias fundamentais é o gênero, que comporta as seguintes espécies: direitos e deveres individuais e coletivos, direitos sociais, direitos da nacionalidade e direitos políticos. Tá? Dessa primeira espécie, direitos e deveres individuais e coletivos, que é onde começaremos o nosso estudo, né? Primeiro eu trago uma teoria geral para que depois entremos nas espécies, né, de direitos e deveres individuais e coletivos. Tá? Então, vamos trabalhar em uma teoria geral. O conceito, direitos individuais e coletivos, tá? São dispositivos que asseguram o Estado democrático de direito protegendo os cidadãos da ação estatal. São normas que estabelecem direitos e limitações aos particulares e ao Estado, visando possibilitar o convívio social e concretizar a dignidade da pessoa humana. Então, o que tem de importante aqui? Os direitos individuais e coletivos, que são o direito à vida, o direito à liberdade, a igualdade, né? E a propriedade. Tem uma série, são 79 incisos. Né? Eles asseguram o quê? O Estado democrático de direito. Então, sem esses direitos individuais e coletivos, né, você não vai conseguir ter um Estado democrático de direito. Né? Vira uma ditadura. Então, eles asseguram a existência do Estado democrático. Uma coisa está ligada à outra. Protegem também os cidadãos da ação estatal. Ou seja, protege o cidadão do político, por exemplo, né? Para não ser perseguido. Você tem as proteções, você tem os remédios constitucionais, as garantias. Né? Então, você tem limites também. Né? É colocado o limite para os agentes públicos, né? Para que eles não interfiram, para que eles façam aquilo que eles têm que fazer e não interfiram na órbita privada, por exemplo, de um particular. Então é uma série de coisas. Eu estou preparando aí no terreno, calma. Eu estou preparando o terreno. Então, asseguram o Estado democrático de direito. Estabelecem direitos e limitações aos particulares e ao Estado. Então, assim, essas limitações que são impostas ao Estado, né, através de seus agentes, elas também existem aos particulares. Então, por exemplo, eu tenho o direito de me manifestar sobre algo que eu penso, tá? Direito à livre manifestação. Mas se aquilo que você pensa ofender uma outra pessoa, né, essa outra pessoa ela também vai ter o direito a uma indenização, porque ela se sentiu ofendida e se ficar comprovado que de fato aconteceu, ela vai receber uma indenização. Então você percebe que a livre manifestação ela vai até um limite onde começa o direito do outro. Não, né? Aquela história, o seu direito termina onde começa o meu, é exatamente isso. Então existem limites não só do Estado sobre o particular, mas também limites entre os particulares, né? Que eles também têm. Eu tenho que respeitar o seu direito à vida, eu tenho que respeitar a sua liberdade, eu tenho que respeitar a sua manifestação do pensamento, eu como particular.
entre outras coisas. Então essas limitações, né, repetindo, elas existem do Estado para o particular, né, que o particular o Estado ele sofre limitações, ele pode atuar na órbita privada do particular até um determinado ponto, né, coisa que já ultrapassando aquele ponto ele não pode, tipo a liberdade, né, aquela coisa do ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Então, para o Estado obrigar um particular, ele vai precisar de uma lei. Se não tiver uma lei, ele não pode obrigar. Então, é uma forma, né? É uma forma de limitar a ação do Estado sobre o particular. E também entre os particulares, né? O direito de um termina quando começa o direito do outro, e é exatamente isso. Isso o convívio possibilita o convívio social e concretiza a dignidade da pessoa humana. Tá? Positivação. Quando a gente fala em positivação, eu estou dizendo onde você encontra, né, na norma, no ordenamento jurídico, onde você encontra? Você encontra numa lei, você encontra esses direitos individuais e coletivos, você encontra na Constituição, né, e na verdade você encontra na Constituição. O artigo 5º da Constituição é onde você encontra a positivação, onde eles estão positivados, estão escritos ali. Né? O artigo 5º, parágrafo 2º fala que os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Então, trazendo aqui, vou colocar um azulzinho aqui, caneta azul. Então, assim, os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime. Né? Não excluem outros. Eu vou explicar isso. E dos princípios por ela, ou dos tratados internacionais. É um outro ponto importante. Então é o seguinte. Eu falei para você, olha, o artigo 5º ele vai trazer os direitos e garantias individuais. Tá bom. Mas esses direitos e garantias individuais você só vai encontrar no artigo 5º? E a resposta é não. Não. Outros decorrentes do regime, outros artigos, né, que decorrem do regime, você também vai encontrar direitos individuais e coletivos. Né? Em tratados internacionais em que o Brasil assina, você também vai encontrar direitos individuais e coletivos. Então, o próprio artigo 5º, que traz aí 79 incisos, ele mesmo fala, olha, no parágrafo 2º, ele fala, olha, é como se ele dissesse assim no parágrafo 2º, olha, não são só esses os direitos, tá? Não são só esses 79 incisos, não, que trazem esses direitos. Outros também. E ele deixa em aberto outros que decorrem do regime. Né? Aí o que é isso? É subjetivo, é de propósito. Decorre do regime. E dos princípios por ela adotados. E de tratados. Então, um exemplo. A Constituição Federal, quando ela chega lá no artigo 145, né, 145, ela começa a falar da ordem tributária. Então, o indivíduo que começa a trabalhar, começa a estudar direito tributário, ele começa a pegar ali o artigo 145, 150. Né? Então, o 150, ele traz princípios tributários. Princípios que garantem o contribuinte. Ou seja, por exemplo, princípio da legalidade tributária. O contribuinte ele só pode ser tributado se houver uma lei criando um tributo. Um imposto, uma taxa, uma contribuição, que seja. Então eu não posso ser tributado, por exemplo, por um decreto do chefe do executivo. Eu não posso não podem me cobrar uma taxa que o prefeito inventou ou que alguém inventou. Não. Para eu ser tributado, eu tenho que é necessária a existência de uma lei, né? Legalidade tributária. Então isso é um direito individual. Ele não está no artigo 5º da Constituição, vejam bem, ele está no artigo 150 da Constituição. Fala da ordem tributária, mas é uma norma que decorre do regime constitucional. Outra, por exemplo, ainda falando no tributo, se um tributo é criado hoje, né, pelo princípio da anterioridade, via de regra, porque existem exceções, lógico, existem várias exceções, mas a regra é o princípio da anterioridade. E o princípio da anterioridade ele diz, olha, se cria um tributo hoje, eu só posso ser cobrado no ano que vem.
Eu só posso ser cobrado esse tributo ano que vem. A lei, imagina hoje, sei lá, estou aqui em mês de junho, sei lá. Aí criou um tributo hoje. Eu sou obrigado a pagar esse tributo agora? Não, só a partir do ano que vem. Por quê? Porque eu tenho direito a me preparar financeiramente e tal. Lógico que existem exceções, né? Existem exceções, não é o caso. Mas você percebe que isso também, o Supremo disse que isso também é um direito individual. Isso também é uma norma fundamental, isso também é uma garantia. Então, voltando para o artigo 5º, estava lá no 150, volta para o artigo 5º. Então, o artigo 5º, ele mesmo fala, olha, os direitos individuais e coletivos não são só esses. Outros que decorrem do regime também podem prever. Né? E tratados internacionais, aí o outro ponto. Tratados internacionais também, em que a República Federativa do Brasil seja parte. Ela também vai trazer direitos e garantias fundamentais. Direitos individuais e coletivos. Então o Brasil assina um tratado, por exemplo, Pacto de São José da Costa Rica. Não, o Brasil é signatário desse tratado. Esse tratado ele traz uma série de normas que o Brasil se comprometeu a trazer. E aquelas normas, elas são aplicadas na ordem interna. Quer dizer, o Brasil assinou isso fora do Brasil, né? O chefe do executivo na época, acho que em 92, foi lá, não interessa o tempo, mas ele foi lá e assinou isso em nome do Brasil, né? O Brasil. E o Brasil se compromete a aplicar isso na ordem interna. Quer dizer, não necessariamente está previsto. Às vezes, né, isso, lógico que com o passar aqui do curso você vai ver, tem coisas que foram assinadas lá que a Constituição aqui falava diferente, aí teve que mudar. Então, assim, através de tratados internacionais, o Brasil também aplica direitos individuais e coletivos. Né? Então, em resumo, a positivação, onde você vai encontrar direitos individuais e coletivos? Você vai encontrar no artigo 5º da Constituição, que é o grande grosso do negócio, mas o próprio artigo 5º, no parágrafo 2º, ele fala, mas não é só aqui. Outros artigos de outras normas você vai encontrar também, e inclusive em tratados internacionais em que o Brasil seja parte. Né? Então, significa que não restringem ao artigo 5º. Né? E outra coisa, inclusive direitos implícitos, né? Inclusive os implícitos, que uma coisa assim, você pega o artigo 5º, um inciso qualquer lá, e você fala, olha, está escrito isso aqui, então isso é um princípio, por exemplo, e isso tem que se aplicar. Mas outros princípios podem decorrer da interpretação daquele princípio. Né? Um direito ele pode decorrer da interpretação daquele princípio. Quer dizer, não era bem isso que ele queria dizer, mas interpretando de uma outra forma, eu posso chegar a um outro entendimento que é benéfico também. E isso também é válido, são direitos implícitos. Por exemplo, o princípio da razoabilidade, ele não está escrito no artigo 5º da Constituição, e nem está escrito em lugar nenhum na Constituição, o princípio da razoabilidade. Mas ele decorre do devido processo legal, que esse sim está escrito lá. Então, assim, o devido processo legal, ele é um direito que está previsto no artigo 5º, né, um direito individual e coletivo também, por que não? Mas o princípio da razoabilidade não está ali, mas ele decorre do devido processo legal. Então, assim, existem aqueles que estão expressos e também aqueles que estão implícitos. Então, tudo que vier para beneficiar o cidadão, que assim seja feito. Né? Então, é esse o ponto. Direitos fundamentais restritos aos positivados em nível interno, são cláusulas pétreas. Então, esses direitos fundamentais, aí do artigo 5º, né, e outros também considerados, eles são considerados cláusulas pétreas, ou seja, não podem ser retirados, não podem ser diminuídos. A única coisa que pode fazer, se quiser mexer, é mexer para melhorar, para aumentar ainda mais a proteção, nunca retirar. Então, por exemplo, o Brasil, ele em tempo de paz, não pode ter pena de morte. Né? Pena de morte só em tempo de guerra, você vai ver isso. Então, isso está no artigo 5º. Então a pergunta é, será que um legislador constituinte pode alterar isso através de uma emenda constitucional? Você sabe que emenda constitucional pode alterar a Constituição, você sabe disso. Mas não, é lógico que existe um estudo muito grande sobre isso, sobre a emenda constitucional, mas a emenda constitucional ela não pode retirar ou diminuir aquilo que é considerado uma cláusula pétrea. E a cláusula pétrea, né, não pode ser movida, vem de pedra, né, é um conceito duro. Esse conceito duro, essa pedra dura não pode ser movida, você só pode aumentar, mas você não pode diminuir. Então, se você
se tem a previsão lá, no artigo 5º, dizendo que a pena de morte só é cabível em tempo de guerra, né? Não é possível uma emenda constitucional colocar uma pena de morte em tempo de paz também. Entendeu? Então, por quê? Porque é uma cláusula pétrea. É uma cláusula. Você pode até tirar a pena de morte, porque aí você está aumentando a proteção ao indivíduo, né? Não vou entrar nessa discussão. Mas você não pode restringir, você não pode diminuir o direito. Né? É cláusula pétrea, então não pode ser mexido. Você pode alterar o texto da Constituição? Sim, perfeitamente. Já tem mais de 100 emendas aí. Mas não pode mudar aquilo que é cláusula pétrea. Né? Então, os direitos fundamentais, o artigo 5º, ele é cláusula pétrea. E mais aqueles que são considerados também direitos fundamentais, né? Como os princípios tributários, né? Que garantem o contribuinte, também são considerados direitos fundamentais, também não podem ser alterados para diminuir, só podem alterar para melhorar, não melhorar a condição do cidadão, e não para reduzir os direitos do cidadão. Direitos humanos, né? Quando você fala de direitos humanos, eles são revelados em proclamações em nível externo, acordos, tratados, convenções internacionais. Então, eu citei aqui há alguns minutos atrás, eu citei o Pacto de São José da Costa Rica, né, que traz direitos fundamentais. Quando a gente fala em Pacto de São José da Costa Rica, a gente está falando de um tratado em que o Brasil, uma convenção, né, que o Brasil é signatário, que o Brasil faz parte, e enquanto tratado chama-se direitos humanos. Tá? Enquanto tratado chama-se direitos humanos. A partir do momento em que esse tratado, trazido para a ordem interna do país, e segue todos os trâmites, né, para ser aplicado aqui, quando ele é aplicado aqui, ele é chamado de direitos fundamentais. Então, o artigo 5º, ele é considerado direito fundamental. Por quê? Porque ele está na Constituição Federal. Então, está na ordem interna do país, está no ordenamento interno do país, artigo 5º. Agora, o Pacto de São José da Costa Rica, embora ele diga, na maioria das vezes, fala a mesma coisa que o artigo 5º da Constituição, ele não está positivado na ordem interna, ele está positivado numa ordem externa. Então, quando isso acontece, chama-se direitos humanos. Mas é o mesmo direito. Tá? O direito à liberdade, por exemplo, que está aqui no artigo 5º, ele é direito fundamental. Por quê? Porque está no artigo 5º. Esse mesmo direito à liberdade que está no Pacto de São José da Costa Rica, ele é considerado direito humano. Mas é o mesmo direito. Tá? É o mesmo direito. Só que só muda o conceito geográfico da coisa aí. A titularidade. O artigo 5º caput fala: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros, isso aí tem treta, aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país. A inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e a propriedade nos termos seguintes. Tá? O que eu quero falar é exatamente isso aqui, ó, aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país. Porque a doutrina e o Supremo abrangem também os estrangeiros não residentes, aos apátridas, eu vou explicar isso, e as pessoas jurídicas no que couber. Então, o artigo 5º, o caput, né, a cabeça do artigo, ele já vem dizendo, olha, esses direitos aqui, eles são aplicados a todos os brasileiros. Então, é o primeiro ponto. Brasileiro nato ou brasileiro naturalizado? Os dois. Onde a norma não distinguiu, não cabe ao intérprete distinguir. Se a norma está dizendo aos brasileiros, ela já está subentendendo, natos e naturalizados. Ela não precisa dizer brasileiros natos e naturalizados. Basta que ela diga brasileiros. Até porque o brasileiro naturalizado é brasileiro, né? Aí não cabe a você que está interpretando isso falar, não, eu acho que ele quis dizer só o brasileiro nato. Não. Quando ela faz menção ao brasileiro nato e quando ela faz menção ao brasileiro naturalizado, ela é expressa nesse sentido. Quando ela fala brasileiro, são os dois. Né? Então, esse ponto aí está superado, tranquilo. O grande lance aqui é aos estrangeiros residentes no país. Aí ele fala, ué, os estrangeiros residentes no país têm direito à liberdade? Sim. Tem direito à vida? Sim. Tem direito à propriedade? Sim. Outra coisa, antes que eu continue, me veio a cabeça aqui. Teve um aluno que falou assim,
Ah, mas o brasileiro naturalizado é estrangeiro? Não. Estrangeiro é estrangeiro, brasileiro é brasileiro. Esse estrangeiro, a partir do momento que ele se naturaliza brasileiro, ele deixa de ser estrangeiro e passa a ser brasileiro. Acabou. Ah, mas ele era estrangeiro antes. Não interessa. A partir do momento da sua naturalização efetiva, ele deixa de ser essa condição de estrangeiro. Ele passa a ser brasileiro. Acabou. Tá? Então, aí voltando aqui. O estrangeiro residente, o cara que mora aqui, ele não é brasileiro, ele é estrangeiro, ele não foi naturalizado, né? Ele é estrangeiro e ele mora no Brasil. Então, ele tem direito à vida? Tem, lógico. Ele tem direito à liberdade? Tem. Tem direito a... Tem. Tem. Pode entrar com habeas corpus se ele for... Pode. Defensoria Pública, está no artigo 5º, ele pode, se ele for hipossuficiente econômico, ele pode se valer, ele pode ser um assistido da Defensoria Pública, com certeza. Ele vai ser atendido no SUS? Com certeza. Direito à saúde, né? Agora, e o estrangeiro que não é residente? E o estrangeiro que está aqui de passagem? Uma pessoa, um turista, uma pessoa que veio passar carnaval, veio visitar algum amigo, está aqui, ele tem direito à vida? Sim. Ele tem direito à liberdade? Também. E a grande pergunta, se ele for preso indevidamente, cabe a ele entrar com habeas corpus? Sim. O habeas corpus está previsto no artigo 5º. E se ele não tiver dinheiro para pagar um advogado, ele pode... Tudo bem que habeas corpus não precisa, mas vamos lá. Um processo em que ele não tenha condições de arcar com os custos de um advogado. Ele é pobre, ele é um hipossuficiente econômico. Ele tem direito a ser assistido pela Defensoria Pública? Perfeitamente. Ele é atendido no hospital público? Sim. Então o Supremo chegou à conclusão e falou o seguinte, olha, o estrangeiro residente no país, beleza, já está escrito aqui, ele tem direito. Agora, o estrangeiro não residente também tem. Então a doutrina toda, né, a doutrina são os grandes mestres aí que escrevem o direito, o Supremo também tem um entendimento pacífico, não tem discussão com relação a isso. Os estrangeiros não residentes, os estrangeiros de passagem aqui pelo território, eles também vão ter, também serão titulares dos direitos fundamentais, né? Estrangeiros não residentes. Os apátridas, apátrida é aquele que não tem uma pátria. Ele não é brasileiro e ele também não é estrangeiro. Que estranho, né? Ele não é brasileiro porque ele não é brasileiro. Ele não reuniu as condições para ser brasileiro, nem nato, nem naturalizado. E ele também não tem nenhuma outra nacionalidade. Ah, mas ele nasceu em algum lugar. Óbvio, ele nasceu em algum lugar. Mas isso depende muito das regras de cada país. Cada país tem uma regra diferente. As regras do Brasil são do Brasil. As regras do México, da Argentina, dos Estados Unidos, de Portugal, da Alemanha, do sei lá onde, cada um tem suas regras. De repente o cara nasce num país e não tem o sangue daquele país. Ah, se a criança é filha de um colombiano com uma egípcia, nasceu na Itália, ele é italiano? Não, a Itália adota o sangue. Se ele não tiver o sangue italiano, não tem como, né? Vai buscar um sangue italiano. Então, assim, também não vai ser colombiano, porque ele nasceu na Colômbia, tem que ver qual é a regra da Colômbia. Então, assim, essa criança será uma apátrida, isso acontece. Isso acontece algumas vezes. Enfim, esses apátridas chegam aqui, eles não são nem brasileiros nem estrangeiros, eles não reúnem as condições de nacionalidade. São poucos no mundo hoje, tá? São poucos. Eles têm direitos fundamentais? São titulares? Sim, são titulares. Têm direito à vida, liberdade, propriedade, tudo. E as pessoas jurídicas, né? As pessoas jurídicas também têm, quer dizer, uma empresa, né? Uma sociedade empresarial. Ela tem direitos fundamentais? Tem. Mas assim, naquilo que couber a ela, né? Por exemplo, a gente está falando aqui de habeas corpus, né? Habeas corpus ele é cabível quando está violada a sua liberdade de locomoção. Você tem a liberdade de locomoção, e aí ela é violada, essa liberdade, e você entra com habeas corpus. No caso da pessoa jurídica, como é que ela tem liberdade de locomoção se ela não se locomove? A pessoa jurídica ela é estática, é uma ficção jurídica, né? É uma empresa. A empresa não está parada, a empresa está parada que eu digo fisicamente, ela não anda, ela não se locomove.
Então, a liberdade de locomoção, obviamente, não será cabível a uma pessoa jurídica. Por óbvio, porque não tem como. Então, você não vai ver um habeas corpus impetrado por uma PJ. Porque não tem como. Agora, a pessoa jurídica tem o direito de propriedade? Perfeitamente, sim. Ela vai ter o direito de propriedade. Isso está no artigo 5º, direito de propriedade. Então, a pessoa jurídica é dona de patrimônio. A pessoa jurídica, não é o sócio. Então, em resumo, quem são os titulares desses direitos? Os brasileiros, sendo nato ou naturalizado, não importa, e os estrangeiros. Estrangeiro é aquele que não é brasileiro. Se naturalizou, ele já não é mais estrangeiro, é brasileiro. Então, os estrangeiros, não só os residentes, de acordo com a literalidade do artigo 5º, mas também os não residentes, de acordo com o entendimento da doutrina e do Supremo. Os apátridas também e as pessoas jurídicas. Essas pessoas jurídicas no que couber. Tá? Então, cuidado aqui com a literalidade do texto do artigo 5º caput da Constituição. Porque ela fala em brasileiros e estrangeiros residentes no país. Estrangeiros residentes no país. Não fala dos estrangeiros não residentes, mas o Supremo abraçou eles também. Tá? Então tem que tomar cuidado com a pergunta de prova, como é que ela se apresenta. Aqui a eficácia, né? Eficácia, tipo, os efeitos. Os efeitos. A eficácia horizontal é aquela na esfera particular. A eficácia vertical na esfera estado particular. Então, a vertical matou a questão, né? Desculpa, aquilo que o Estado tem que obedecer com relação ao particular. Né? O Estado não pode isso, o Estado não pode aquilo, tem garantia aquilo. Então, beleza, eficácia vertical. Agora, eficácia horizontal é na esfera particular. Como eu falei no começo desse vídeo, os particulares também têm que obedecer e respeitar os direitos de outros particulares. Né? É na esfera entre os particulares. Eu trouxe aqui exemplos de situações jurisprudenciais, ou seja, já foram julgados no Tribunal de Justiça ou Supremo, não sei aonde, uma jurisprudência, e que já foi objeto de prova, objeto de questionamento em prova. Tá? Então, por exemplo, revista íntima de funcionário e constrangimento ilegal. Então, assim, o que acontecia? Uma empresa de uma fábrica de lingerie, em que as mulheres que trabalhavam lá, não todas, lógico, né, algumas, elas se apropriavam indevidamente das peças de lingerie, calcinha, sutiã. O que elas faziam? Elas colocavam uma calcinha por cima da outra, no próprio corpo, um sutiã por cima do outro, no próprio corpo, colocavam roupas pesadas por cima, que era lugar frio, cheio de casaco, e iam embora. Então, quer dizer, isso é crime. E aí, o que a empresa fez? Começou a fazer revista íntima. Então, toda vez que as funcionárias saíam do trabalho e voltavam para suas casas, tinham que tirar a roupa toda. Tá? Então, por um lado, o que a funcionária fez não está certo. Né? Mas, por outro lado, a medida que a empresa decidiu tomar também não era muito legal, porque era vexatória. Né? Você tinha aí a honra, a intimidade, esse tipo de coisa. Então, o que a empresa foi obrigada a fazer? Colocar câmeras de vigilância e tal, para não haver um constrangimento. Aí como é que eles colocaram isso lá? É outra história. Então, você vê, a pessoa jurídica, a empresa, um particular, e a funcionária também um particular. Eles têm que obedecer à intimidade. A pessoa jurídica não pode violar a intimidade da funcionária. Né? Então tá aí um direito. Uma esfera, uma eficácia horizontal entre particulares. Não tem o Estado envolvido nisso aí. Uma outra, a exclusão de um sócio sem a possibilidade de defesa. Um sócio de uma empresa, né, uma limitada, se tinha lá 3, 4 sócios, 4 sócios, né, A, B, C e D. Aí decidiram tirar o sócio A e excluir o sócio A sem direito de defesa, sem falar assim, olha, nós estamos aqui pensando em te tirar, o que você tem a dizer, qual a sua defesa? Não, simplesmente falar de tirar. O que a jurisprudência entendeu disso? Que foi errada essa exclusão. Que essa exclusão ela deveria ter sido precedida de um direito, de uma possibilidade de defesa daquele sócio. Multa de condomínio, agora recentemente, o condomínio vai lá e aplica uma multa pro morador, né, o condômino.
Mas essa multa, o condômino, ele tem o direito de recorrer dessa multa. E o que a jurisprudência está fazendo? O que os julgados estão fazendo? O condomínio vai lá, aplica uma multa, não dá a chance de defesa para o condomínio pede na justiça para retirar aquela multa e a justiça pergunta para o condomínio, você deu direito de defesa para ele? Ah, não, não dei não, então retira a multa. Então, quer dizer, o condomínio e o condômino, o que tem o Estado a ver com isso? Nada, mas é uma eficácia horizontal, entre os particulares. E a eficácia irradiante é o legislativo, o judiciário e o executivo. Então, o legislativo, na hora dele legislar, na hora dele criar as leis, ele tem que obedecer os direitos fundamentais. Ele não pode criar uma lei que desobedeça isso, senão a lei é inconstitucional. O judiciário, na hora de aplicar a lei ao caso concreto, na hora de julgar, tem que julgar também com base nos direitos fundamentais. Senão esse julgamento também tem que ser anulado, tem que ser revisto. E o executivo, quando ele administra, ele também administra obedecendo os direitos fundamentais. Ele não pode ultrapassar a linha, né, que o Estado, que a Constituição, que os direitos fundamentais determinam, que isso passa a ser uma violação de direito, né, na própria administração. Então, a eficácia irradiante é para os próprios poderes, legislativo, executivo, judiciário, na hora de exercerem suas funções, também obedecerem obrigatoriamente, obviamente, os direitos fundamentais. E aí, tá aí. Então, nesse vídeo eu termino aqui, vou continuar com essa matéria no próximo vídeo. Um abraço, tchau, tchau.